Olá, você ligado no nosso podcast Uma Taça de Prosa. Mais uma vez, boa noite para você, muito obrigado. Mais um sábado nós estamos aqui para falar sobre o maravilhoso mundo dos vinhos. O mundo dos vinhos em destaque para você aqui. Puxe a sua cadeira, pegue a sua taça. O nosso programa, o nosso episódio de hoje está apenas começando. Eu sou Jonatas Caetano, apresentador deste programa, e eu tenho a honra de receber por mais uma semana. Semana passada eu dei uma folga à nossa equipe de trabalho, né? O pessoal pediu uma folga dos procedimentos trabalhistas aqui do nosso programa, então a nossa equipe tirou uma folga, inclusive Miguel Francisco, que chegou agora há pouco de Paris, né? Está aqui no nosso programa nesta noite. Miguel Francisco, boa noite para você mais uma vez. Miguel Francisco Sommelier, seja bem-vindo ao nosso podcast Uma Taça de Prosa. Boa noite para você, boa noite para quem acompanha. A honra é minha estar aqui, muito obrigado pelo convite. Falar de vinho é muito prazeroso, é a minha paixão, é a minha vida, e a minha missão é propagar a cultura do vinho em Presidente Prudente, que é a minha cidade, na região de Presidente Prudente. E quando vem o convite vosso, eu tenho a oportunidade de falar para o Brasil, para o mundo, através aqui do canal. Então é uma honra estar aqui. E um abraço também ao nosso sommelier, Anderson Souza, nosso amigo, também está de férias, né? Merecidas férias aí, o Anderson e a sua família de férias. Ele está nos Alpes Suíços, viu, Miguel Francisco? Sim, você estava em Paris, né? E ali nos é Alpes Suíços. Né? O Ricardo Barcelos, eu fiquei sabendo que ele comprou um cruzeiro para ir para as praias do Caribe. Né? Ele comprou um cruzeiro para ir às praias do Caribe neste fim de ano, após as merecidas férias. Vocês, né? São chiques. Então. Eu não estou conseguindo ir nem ali na praia do Porto Pitácio, rapaz, mas tudo bem. Miguel, mais uma vez, muito feliz por te receber aqui no nosso podcast. Miguel Francisco, que é um amigo, a gente está descontraindo nesse sábado, um sábado alegre, né? Caminhando para o finalzinho deste mês. É o penúltimo sábado do mês, né? Sábado que vem já é o último sábado deste mês. E nós estamos aí com muitos assuntos para serem abordados. Miguel, e nós vamos falar hoje, voltando a falar sobre França, né? Sobre a uva Grenache, ou Granacha, né? Garnacha, como se diria na Espanha, é isso mesmo, Miguel? Na Espanha ela é conhecida mais como Garnacha, já na França como Grenache. Vamos de novo? Na Espanha, Garnacha. Garnacha. Na França, Grenache. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Miguel, nós vamos contextualizar depois desse papo aqui no nosso programa, falando sobre o mundo dos vinhos. O mundo dos vinhos também são negócios, são business. Como está o mercado do vinho aqui na nossa região, no Oeste Paulista? Nós sabemos que nas capitais do São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, o comércio do vinho ele é interessante, ele é forte. E no nosso querido Oeste Paulista, nossa Presidente Prudente, as cidades circunvizinhas, como que você está avaliando essa questão do conhecimento do mundo da viticultura, dos vinhos aqui na nossa região? Em pleno crescimento, principalmente o consumo. Isso é importante. Do vinho na nossa cidade e também na nossa região. Até então não era da cultura, mas hoje eu percebo um crescimento fabuloso. Hoje você chega em qualquer hipermercado de Presidente Prudente, ele está com uma adega bem abastecida, com uma enorme variedade de rótulos e o mais importante, preços especiais. Eu não sei o que está acontecendo com as grandes redes que atendem Presidente Prudente, não sei se é uma concorrência ou o que realmente está acontecendo, mas os preços estão excelentes. Não sei se é o mercado legalizado oferecendo promoções para combater o mercado ilegal, porque em Presidente Prudente o mercado paralelo... E no país também, né, Miguel? Então, mas... Falando do nosso contexto local regional, onde a gente vive, está vergonhoso. Tem pessoas de bem, né, comprando vinho do descaminho. Pessoas, gente boa, gente bacana, vendendo vinho do descaminho, e tem gente que é inocente. Que compra. Não, tem gente que é inocente no mercado, não tem noção do crime que está cometendo, da ilegalidade, tem uma pequena noção da sonegação fiscal, mas não sabe o que é crime, não sabe que hoje o crime organizado entrou nesse mercado em trazer vinhos, principalmente da Argentina,
Então eu acho que a polícia, a Receita precisa endurecer, né, a fiscalização, trabalhar com mais afinco, porque isso precisa ser combatido de maneira mais, com ação, ou seja, de um jeito em que apareça as operações para que as pessoas se conscientizem. Porque o mercado paralelo em Presidente Prudente está dando nojo. E o pior, a pessoa hoje que compra em Presidente Prudente um DV Catena, por exemplo, Malbec, aí no paralelo em torno de R$80, na Argentina estão pagando esse preço, viu? O vinho que você está tomando, ele está sendo vendido na calçada na Argentina. Não é nem na loja, estão vendendo ele na calçada. De DV Catena não tem nada, só o rótulo mal feito. Aí compram a R$30 a unidade e vendem aqui por 80, por 90 reais. Você não está tomando a uva Malbec do DV Catena. Você pode até estar tomando um Malbec, mas algo que não tem nada a ver quando o assunto é qualidade. Então isso, eu acho que a polícia deveria intensificar a fiscalização. E você que está vendendo vinho do Descaminho, você está cometendo crime. Pare com isso, porque você está colaborando com o crime organizado e favorecendo outros setores do crime organizado. A situação complicada, para esclarecer o que o Miguel acabou de falar, para a gente contextualizar isso que o Miguel está falando, se você for analisar os noticiários, a Argentina ela passa por uma crise financeira muito grande com a desvalorização da sua moeda. Então, como a Argentina é uma grande produtora de vinhos de qualidade, bons vinhos, como nós já trouxemos aqui em outras oportunidades, o que os malandros, criminosos, espertalhões estão fazendo? Pegam o nosso dinheiro real, que está super valorizado em relação aos pesos argentinos, troca o nosso dinheiro troca o real por pesos em casas de câmbio, vão até a Argentina, compram esses vinhos a preço de banana, trazem através das fronteiras, assim como o Miguel já ressaltou, como o tráfico de drogas. Sem nenhum cuidado no transporte. Sem nenhum cuidado no transporte, em porta-mala de carro, de ônibus, seja lá qualquer coisa, de caminhonete, e vende para você a preços exorbitantes. E você paga aí e contribui com práticas ilegais. Isso não é legal, né, Aí Miguel? vem a questão do imposto. Quando você compra no hipermercado uma unidade, ou seja, uma garrafa de vinho, 70% é imposto. Ou seja, quando buscam na Argentina, através do Descaminho, não tem o imposto. Aí você vai no hipermercado, está lá o DV Catena, R$280, e aí no paralelo o pessoal vendendo a 80, 70, 60, só que dificilmente será o verdadeiro Malbec argentino. A gente não está aqui para falar de política, né? Mas não de politicagem, mas da política, né? É interessante porque as pessoas querem um país melhor, fala-se de honestidade no país, falam de políticos corruptos, e não estou falando de candidato A ou candidato B, partido A ou partido B, mas aquele que cede ao contrabando, você está sendo colocado, na minha opinião, e isso é a minha opinião, na mesma vala comum daqueles que nos roubam diariamente, muitas vezes, no Congresso Nacional. Você é tão corrupto quem faz esse tipo de coisa quanto aqueles engravatados que estão lá na cidade do poder, Miguel. É verdade, é verdade. Mas vamos falar então... Vamos falar de vinho, né? Garnacha. Vamos falar de vinho, mas só para a gente finalizar o assunto do mercado local, você disse que o mercado está em ascensão. Isso é uma boa notícia, Miguel. Ótima notícia, bons rótulos por preços especiais. Acessíveis. Eu tenho comprado bons rótulos recentemente. Sim. Hoje, com R$100, você encontra em Presidente Prudente um vinho respeitável, um vinho que representa o terroir onde ele foi produzido. Outro dia, em um supermercado da cidade, cheguei lá, vi uma promoção, falei, não pode ser. Fui pesquisar, porque hoje é muito comum, né? Todo internet, mundo pesquisa. A gente vai olhar. A importadora, o vinho estava 840. Aqui, 99. Olha a diferença. Não, uma coisa assim, falei, será? Tinha 4 garrafas. Falei, são minhas. Cheguei no caixa, passa no cartão. Claro, opa, melhorou mais. Então, é possível você degustar bons vinhos, né? Com preços acessíveis.
popular. Nós falamos aqui, inclusive, só para a gente fechar esse assunto, Miguel, alguns dias atrás, sobre o lambrusco, né? Que é uma uva que é usada para fazer espumantes. Sim, estilo E espumante. eu fui ao supermercado, como o Miguel falou, e achei uma garrafa. Tá lá em casa, eu vou abrir essa semana, que semana passada nós vamos explicar também nossa ausência, porque eu estava também com uma crise de saúde aí por causa da sinusite, a gente acabou tomando a medicação, não pode misturar com o vinho por causa da medicação antibiótica, né? Mas agora, essa semana, essa garrafa vai ter o devido destino dela, que é a degustação, né, Miguel? Isso, Mais uma vez, isso. a gente brinca e tudo mais, mas ninguém aqui está estimulando o consumo exagerado de qualquer tipo de bebida Não, alcoólica, jamais, né, Miguel? jamais. Não é porque eu sou sommelier de vinho, mas eu nunca ouvi falar que alguém que ficou embriagado com vinho tenha causado um acidente, tenha realizado uma agressão. Não quero aqui criminalizar as demais bebidas, nada disso. Mas o vinho histórico tem um bom histórico, né? Tem um histórico bom, não, excelente. Beba vinho, mas com moderação, respeitando aí a orientação do seu médico, e não esqueça de ingerir água. O certo seria o dobro de água em relação ao vinho. Só que ninguém faz isso. Então, uma taça de vinho, uma taça de água. Isso vai fazer bem para a sua saúde. Miguel, para a gente falar sobre a uva Grenache, quais são as principais características dela, como ela é encontrada, onde ela surgiu, a história dela? Porque nós, falando de uvas aqui, também recapitulando aquilo que nós falamos em programas anteriores, o Anderson já falou, o Miguel já falou, a Nanda já esteve aqui falando de uvas que tem registros no tempo dos primórdios da humanidade, no Egito Antigo, lá em Israel, nos tempos antes do Senhor Jesus Cristo, né? Não falando de religião, mas de história, até porque Jesus entra como um personagem aqui da história, né? Independente se você é católico, evangélico, espírita, nós estamos falando de história, né? E os historiadores entendem que Jesus foi um personagem histórico e ele existiu dentro de um período da história, e se né, Miguel? Se você me permite, você pegar a Bíblia, tirando a parte religiosa, a parte histórica, a uva, o vinho já entra no primeiro capítulo, né? Já no Gênesis já tem lá o Noé plantou uma vinha e depois degustou um vinho. Degustou um vinho, ele exagerou, né? Essa pouquinho. parte não vem ao caso. Mas a sua pergunta sobre a uva Grenache. Grenache na França, Garnacha na Espanha. É a mesma uva. É a mesma uva, às vezes dependendo do terroir, é a mesma da região, uva, mas não é a mesma uva, com né? Características um pouco diferentes. Não tem um registro preciso de onde é realmente a garnacha. Alguns especialistas dizem que poderá ter surgido na Itália, outros na França, outros na Espanha. O que eu posso dizer aqui é que na Espanha a garnacha ela é uma uva muito cultivada. Quando você fala de Espanha, o que vem na memória? Tempranilho. É a primeira. Em segundo, já vem a garnacha. E a garnacha também ela é usada na composição com outras uvas. Tem um corte muito famoso na França, o GSM, que é a Não é aquele negócio do celular, não tem nada a ver com o celular, né? Não. É um corte. Composto pela garnacha, Grenache, né? A Syrah e a Mourvèdre. Faz muito sucesso lá na região do Rhône. Um tema que o Miguel vai abordar a posteriori. Essa última uva, como é que fala o nome dela? Mourvèdre. Mourvèdre. Olha aí, eu não sei nem falar o nome da uva, rapaz. É por isso que nós temos o Miguel Francisco, especialista entendido do assunto. Não fala assim que de repente tem um professor de francês aí vai colocar nos comentários. É que não tem como gravar áudio, só escrever, a gente vai ler do jeito que... O meu filho, se ele estivesse aqui, ele já faria algum tipo de correção. O microfone ia voar aqui no estúdio, né? E não ia ficar legal, mas tudo bem, continua aí, Miguel. Na França existe uma região muito famosa, onde foi morada de alguns papas, chamado Châteauneuf-du-Pape. Lá também a Grenache tem um ótimo conceito, é muito cultivada, participa de vários blends. É uma uva que gosta de um solo árido. Ela tem raízes longas, então ela consegue buscar água em mais profundidade. E, por exemplo, no Brasil, falando da nossa realidade,
Garnacha, se você for no Vale do São Francisco, que hoje está produzindo, está surpreendendo o mundo com a produção. Ninguém imaginou que no Nordeste Vale do São brasileiro, Francisco, na Bahia, na Bahia, nas margens do São Francisco, na cidade de Jacobina, isso, fosse possível produzir vinhos de qualidade como está sendo produzido. A Miolo, por exemplo, que é uma grande vinícola do Sul, já expandiu, já tem lá no Vale do São Francisco uma vinícola produzindo bons espumantes da uva Garnacha. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Né? Eu falei Jacobina. Jacobina é na região do Vale, é daquela região também. Mas só para corrigir, Miguel, para não ficar uma informação também claro, geográfica errada, não é Jacobina, é Juazeiro, que fica ali na divisa, às margens do Rio São Francisco. Petrolina. Para quem conhece a região, como eu já estive lá, muito bonito, diga-se de passagem, uma região muito bonita. Do lado baiano fica a cidade de Juazeiro, não confundir com o Juazeiro do Norte do Padre Cícero, né? Padre Cícero Romão, aí é no Ceará. É outro Juazeiro, é o Juazeiro da Bahia. E ao lado superior você tem a cidade de Petrolina, que já fica no estado de Pernambuco, né? E que está produzindo grandes, excelentes espumantes. No Nordeste brasileiro. No Nordeste brasileiro com a uva Garnacha. Né? Uma surpresa. Interessante isso, porque ela se adapta muito bem ao solo árido e ao clima quente. Ela é uma uva que ela sempre oferece vinhos corpo médio, né? Corpo médio para encorpado, que harmoniza muito bem com churrasco. Olha. Principalmente quando ela passa por barrica. Quando ela não passa por barrica, você já pode harmonizar com, vamos pensar aqui num prato, frutos do mar, uma paella. Paella, camarões. Olha, fica perfeito. Miguel, fica sensacional. Antes de você continuar esse assunto, você falou sobre passar por barrica ou não passar por barrica. O importante também para a pessoa que vai comprar o seu vinho na hora de fazer a sua harmonização em casa, às vezes o Miguel Francisco não vai estar ali para indicar a sua harmonização, mas se você quiser contratar o Miguel, depois ele explica também, 10% você deixa depois para mim. Fechou. Pela propaganda, pelo bolo, viu? Mas assim, é interessante, Miguel, isso você vai explicar pra gente, a pessoa não só chegar no mercado, que garrafinha bonitinha, vou levar esse vinho aqui. Ler o rótulo. O legal é a pessoa saber o que ela gosta. Saber o que mais agrada ao paladar. Como chegar a esse estágio? A gente chama de litragem. É preciso abrir garrafas. É preciso estudar um pouquinho. O vinho requer uma certa dedicação. E é possível. Às vezes eu percebo que a pessoa ela não se sente bem ali na adega do hipermercado. Porque ela chega, ela não sabe o que comprar. Às vezes compra pelo valor. Ou como você falou, porque é uma garrafa bonita, que chama mais atenção, um rótulo mais diferenciado, né? Então é interessante que a pessoa dedique-se. E hoje, por exemplo, se ela acompanhar aqui o canal, né? Não vou falar da minha pessoa, vou citar aqui o Anderson, que é um sommelier de experiência internacional. Acompanhe, você vai abrir a mente, você vai ter um conhecimento gratuito à tua disposição. E é preciso, porque de repente você compra, como o Jonathan falou, o vinho pela garrafa, aí chega ou pelo preço, ou pelo valor. Aí você vai, no momento ali do jantar, não vai ter nada a ver, não vai harmonizar. E as pessoas às vezes também não sabem nem o que significa uma harmonização. A harmonização é a junção. É quando a comida harmoniza com a bebida. É quando você coloca em boca a comida e a comida pede o gole de vinho. Aí o vinho chama a comida. Isso é harmonização. E não é tão simples harmonizar. Eu sempre falo, às vezes as pessoas me contratam para jantar. Se não houver um entendimento entre a minha pessoa e o chefe, aquele que está comandando a cozinha, não vai rolar harmonização. Se o chefe estiver bravo, derruba o sommelier. Na hora, não rola. Tem que haver um entendimento, uma interação, cada um na sua, mas não sonegando a informação,
né? Outra coisa, esse negócio de harmonização pronta, não é roupa, né? Não é não. Cada prato, o estilo, Temperos. o jeito, temperos, ingrediente, é o que vai definir se realmente vai rolar uma boa harmonização. Então, a harmonização é uma coisa um pouco complexa, mas não é impossível. Então, se você vai receber amigos, familiares na sua casa, se for possível, contrate um chefe, contrate o sommelier, o responsável pela harmonização, pela sugestão do vinho é o sommelier. Só que o bacana é quando o sommelier já conhece o prato, já provou, já degustou o prato. Outro dia eu fui contratado rapidinho para trabalhar na condição de um sommelier em um restaurante aqui na nossa cidade, em Presidente Prudente, que estava recebendo um chefe argentino. E eu recebi uma ligação do gerente no sábado, e na hora do almoço ele pediu que eu fosse, porque eu Você fui nem provar. me convidou para jantar, né, nesse restaurante. Não, mas eu não, no jantar eu estava trabalhando. Eu fui na hora do almoço para provar os pratos, para poder definir os vinhos que estariam na carta. Aos donos de restaurante, quando for convidar o Miguel para testar os vinhos, pode me convidar para experimentar a comida. Eu não entendo nada, mas eu vou lá para fazer a presença VIP, viu, Miguel? Legal, Continua. Boa. Então, a harmonização precisa dessa prova. Não é a olho. Não é achismo, né, Miguel? Não, aí tem gente que fala assim, uma carne branca, vamos colocar um vinho branco. Nada a ver. Se a carne é branca, mas o molho é intenso, né? Os condimentos estão mais presentes, já precisa, talvez, de um vinho branco, mas de um vinho com corpo diferenciado, que tenha passado por barrica, fermentação mololática, entendeu? Um vinho de mais corpo. Dependendo do bacalhau. Fala, peixe é vinho branco. Dependendo do molho do bacalhau, já requer um tinto. Já muda. Então não é só a cor que vai definir a harmonização. Depende de várias... de tudo. Depende de várias coisas para poder fechar a harmonização realmente com aquele sacramento. Às vezes eu falo que a harmonização, ela supera a harmonização, ela passa a ser... O matrimônio. Além do matrimônio, um sacramento, algo mais sagrado, mais especial. Olha aí, Miguel Francisco. O interessante, Miguel, é que eu tenho aprendido com você, com o Anderson, com a Nanda também. Com licença, é isso que é o bacana no mundo do vinho, porque ninguém sabe tudo. É um compartilhando com o outro. Isso que é o legal. No mundo do vinho, ninguém sabe tudo. A questão é, eu não sou sommelier, igual o Anderson, igual o Miguel, a Nanda, os nossos especialistas que estão sempre aqui. Como eu costumo dizer, nem eu, nem o Ricardo somos, né? Ricardo, somos sommeliers, nós somos radialistas, né? Jornalistas, profissionais da comunicação. E ainda bem que você não é, porque já pensou, você já faz perguntas cabulosas. Imagina se fosse da área. Fosse sommelier, aí não dava para fazer entrevista. Não daria para vir. O interessante é que esses dias atrás eu fui no aniversário, vou contar a experiência minha aqui. E eu fui dar, eu falei, vou usar os meus conhecimentos, né? Que você quer, a gente fica exibido. E eu fui, não é exibido, fica seguro, né? Não foi exibido mesmo, deixa assim. Tá bom. deixa exibido mesmo, porque foi... Tá bom. Não, você é o especialista, eu sou metido a entendido de alguma coisa. E eu fui fazer o que a gente acabou de falar aqui, ler o rótulo. Fui dar um vinho de presente, li o rótulo, observei, falei, olha, isso aqui vai combinar mais com a pessoa, porque eu sei que é uma pessoa que não tem aquela experiência no mundo dos vinhos. Não vou levar um Cabernet Sauvignon que foi cultivado, envelhecido em tonéis de carvalho por 9 meses. Não, isso aí não vai. Né? Você tem que ler o que está escrito, com o que vai harmonizar, com o que vai ficar legal, e entender também aquela pessoa que você está presenteando, se ela vai conseguir receber essa informação que você está passando, né, Miguel? O melhor vinho para você é aquele que você gosta. Então, se eu for presentear você com um vinho, eu tenho que levar em consideração o teu gosto e não o meu. Tem pessoas que querem impor. Aí o presente passa a não ser legal. Eu sou especialista em vinho, mas eu não tenho vergonha de presentear amigos, amigas que não gostam de vinho seco, com vinho suave, com um moscatel. Se você me der vinho suave, a gente vai acabar com a amizade, né? Não, você pode ficar tranquilo que eu já respeito, não vou te oferecer. Com respeito às pessoas que gostam de vinho suave, até porque existe aí uma certa desarmonização, né?
entre quem gosta de vinho suave e quem gosta de vinho seco. Na verdade, todos que adoram vinho seco iniciaram pelo vinho suave. Vinho suave também é vinho, só que o processo, as cascas utilizadas são diferentes, mas é a porta de entrada para o mundo do vinho, é o vinho suave. No Brasil, 70% do consumo, 80% ainda é de vinho suave. E não tem problema nenhum, continue bebendo o vinho que você gosta. Isso é igual o café. Uma hora o teu médico vai botar um ponto final nisso, né? E igual o café. O café, a pessoa começa aquele café docinho, pensa que não, o médico bota um ponto final. Sem açúcar. Institui o adoçante. Com certo tempo ele corta até o adoçante. Depois a pessoa se apaixona e só quer o café puro, o café sem O Ricardo Barcelos açúcar. não toma café sem açúcar, Ricardo Barcelos? Olha aí, Mas que no coisa. começo foi no docinho. Então é igual o vinho. Vai chegar o momento da pessoa, vai chegar a vez dela de acontecer essa mudança automaticamente. Deixa eu aproveitar aqui, Miguel, para fazer algumas considerações também, alguns abraços aqui, né? Depois, se você quiser também aproveitar a oportunidade, depois eu mando a continha para você. Eu quero mandar... Tomara que o Anderson não esteja vendo essas coisas, senão ele vai tirar a gente do ar, né? É ele, Anderson. Eu tô aqui na não tem minha. nada a ver com isso, né? Eu quero mandar um abraço aqui ao nosso professor de educação física da academia lá, o Sandro. Tá tentando botar a gente em forma, rapaz. Olha, E ele tem acompanhado, né, as nossas dicas aqui, as vossas dicas, sua, do Anderson, né? Porque eu não sei nada. E a gente acaba conversando durante os treinos ali, entre o intervalo de uma série e outra, sobre o mundo dos vinhos e sai papos interessantíssimos, né? Entre uma série, não é que a gente vai para academia para conversar de vinho, mas entre uma série e outra, quando você está naquele 2, 3 minutinhos de descanso entre uma série e outra, a gente acaba abordando o assunto e ele tem nos acompanhado, tem conversado e tem harmonizado a partir das nossas dicas também, viu, Miguel? Como que é o nome do O professor? Sandro Johnny. Um abraço ao professor, O bacana. professor Sandro Johnny deve estar assistindo a gente aí, Por viu? falar em saúde, eu também preciso e recentemente comecei a levar isso muito a sério, até por uma questão de saúde. Em breve também vou retornar à academia, isso é necessário. Lembrando que o vinho faz parte, né, professor, nesse contexto, porque o vinho também, na dose certa, é excelente para a saúde. No Brasil, o vinho já foi prescrito em receita médica, principalmente o vinho do Porto, já falamos sobre isso, né? Então o vinho, ele é sensacional para a saúde, claro, com moderação. Miguel, eu sou um curioso sobre os assuntos e a gente vai ao senhor Google pesquisar antes da gente fazer as entrevistas aqui. Eu busco também ter algumas informações e eu estava olhando sobre a uva Grenache, eu vou falar assim porque fica mais fácil para mim falar. E ela Você quer ser francês, né? né? Porque a garnacha fica difícil para minha gramática da roça, rapaz. Aí não dá muito certo. E a uva, né? Quando você vê ela lá nos caixinhos bonitinhos que ela está lá, ela tem um tom bem vibrante, é interessante, né? Um violeta é um violeta brilhante. vibrante. É interessante. Essas são as características Sim, dela, são as Miguel? características da uva garnacha, né? São as características próprias. Agora, às vezes é possível mudar dependendo do terroir. E quando a gente fala de garnacha, a gente se espelha na Espanha, na produção da Espanha, porque ela se expressa muito bem no terroir espanhol. Então essa é uma das principais garnachas, que quando passada por barrica, ela é uma uva que produz vinhos encorpados. Quando não passa por barrica, médio corpo. Como eu já disse, é uma uva que também ela se dá tem uma muito cor bem, azulada, né, Miguel? sim, Bonito, né? sim. Ela se dá muito bem também no corte com outras uvas, porque ela tem taninos fortes, né? Então, na composição dos famosos cortes, como já colocamos aqui, tipo o GSM, ela é de suma importância. Miguel, outra questão também, nós falamos de cor, mas eu analiso da seguinte maneira: no vinho a gente analisa 3 coisas, na minha opinião: cor, sabor e aroma. Sim. Estou correto na minha colocação? Uma degustação você inicia analisando a cor. Pela cor você sabe o estado do vinho, né? Depois você parte para os aromas, porque a garnacha, por exemplo, ela vai oferecer os aromas primários e os secundários. Quais são, Miguel, os principais? Para a gente falar de aromas. Aromas. Os primários são aromas da
própria fruta, da própria uva. Geralmente são aromas de frutas, né? Já os secundários, eles surgiram durante a fermentação. E os terciários, quando passado pela barrica, a garnacha também vai oferecer, né, aromas de couro, aromas de tabaco, aromas de madeiras. Ela é uma uva aromática, é uma uva gastronômica que harmoniza também super bem com pratos da culinária indiana, com condimentos mais forte, tenha um pouquinho de páprica, pimenta, ela vai aquela páprica picante que não pode ser tão picante, né? Porque senão vem os taninos e acaba potencializando. No meu caso não tem problema, porque eu sou um amante da pimenta. Agora, para quem já não simpatiza muito com ela, não entra não sem a ajuda de um profissional que vai dar ruim. Miguel, questão de, nós falamos cores, aromas, sabores, Miguel. Sabores, geleia, sabores de frutas em compotas, é uma variedade de sabores. Agora, quando a gente fala aqui da garnacha, eu repito, estou me referindo às garnachas do terroir espanhol, que de repente a pessoa pega de uma outra... falar o Miguel falou, conversa toda. Então é bom deixar isso bem claro. Estamos falando de Espanha, né? Estou falando de Espanha, estou focando na Espanha, onde ela é super cultivada, onde produz grandes vinhos em várias regiões da Espanha. Só para a gente explicar aqui, né, Miguel, a garnacha ou grenache, como você preferir, ela é produzida principalmente na Europa, na França, como nós já falamos, na Espanha e na Itália, né, Miguel? Na Itália também tem. Que tem na região, se eu não me falho, da Calábria, parece, né? Também. Em várias partes do mundo. Há quem diga que ela é a segunda mais produzida no planeta. Há quem diga. Até no Brasil, como nós falamos da região lá do São Francisco, sim, ela está dando Vale show do São Francisco. no Vale do São Francisco. Miguel, harmonização. O que fica bacana, o que não combina com a grenache? Vamos falar do que combina, né? Carnes, principalmente carne vermelha, carne churrasco, né? Passa pela brasa. Combina super bem, principalmente com o que passou por barrica. Vai ficar perfeito. Sua dica de harmonização para hoje, churrasco? Vamos de charcutaria? Charcutaria? Porque se fosse o almoço... mesclar. Vamos fazer o seguinte... Almoço de domingo, Miguel. Janta hoje, charcutaria. O que você tem na tua casa aí de charcutaria? Com um vinho garnacho? Não aquele... super encorpado, não, corpo médio. Agora, já amanhã do domingão, aquele churrasco na brasa, né? Aí já um garnache. Aquele contrafilé bonito. Contrafilé, a picanha, ou seja, tudo isso que me deixa com... Ricardo Barcelos está até emocionado ali, né? Nos controles técnicos aqui do nosso programa, rapaz. Imaginando. Pensando naquela picanha, né, Ricardo Barcelos, que o senhor já foi buscar lá, né? Com o Vale, né? Deixa quieto. Essa piada fica para outro lugar. Miguel, para a gente concluir o nosso papo aqui hoje, o tempo nosso já está findando por aqui, né? Senão daqui a pouco o Ricardo Barcelos vai cobrar mais 1 hora da gente. O taxímetro da gente não, de você e do Anderson. Tirei eu fora dessa. O taxímetro já está correndo ali. Você também, como a gente sempre fala aqui, você desenvolve ações aí de degustação guiada, você também realiza parcerias com restaurantes aqui da cidade. Sim. E também você desenvolve as suas ações aqui na Confraria do Vinho. Fique à vontade para divulgar o seu trabalho também. Em agosto teremos novidade na Confraria do Vinho. Vem aí mais cursos na Confraria do Vinho, que até então temos trabalhado com workshop, né? Olha aí que legal, isso é interessante. Eu não estava sabendo, estou sabendo agora. Sim, em agosto eu vou estar fazendo aniversário, vou aproveitar já para divulgar uma grade especial. Estamos pensando e formatando até mesmo um curso de sommelier de vinhos. Eu sou professor em uma escola, de uma rede. Eu acho que eu vou me inscrever nesse curso do Miguel Francisco. Será muito bem-vindo. E eu estou fechando a parceria com a escola e vou estar ministrando o curso de sommelier de vinhos na Confraria do Vinho. Deixando bem claro, gente, eu sou
sommelier, sou professor de vinhos. Existe sommelier de outras bebidas também. E tem produtos. o sommelier que ele estudou tudo. Ele estudou charuto, água, chá, cerveja, uísque. Não. Eu foco no vinho. Eu busco informações sobre vinhos. Eu não falo sobre uísque, eu não falo sobre cerveja. Eu bebo, mas não estou qualificado para falar sobre. Consumidor, não especialista. Não sou. O meu foco é vinho. Então o nosso curso será um curso de sommelier de vinhos. Deixando isso bem claro, porque às vezes a pessoa pensa porque você estuda vinhos, que é o meu caso, e às vezes as pessoas até me falam, Miguel, lá no meu evento você pode servir a cerveja, você pode servir o uísque, é só servir. Eu falo, não. Só vinhos? Eu vou trabalhar o vinhos. Ah, mas eu falei, deixa o garçom. O garçom profissional que está lá, ele vai trabalhar com a cerveja, ele vai trabalhar com uísque. Geralmente, por ser um garçom, ele está lá para fazer só o atendimento, não está para explicar, né? Porque o sommelier está lá, além para fazer o serviço, para explicar. Né? Então eu sou focado somente no vinho. E a confraria do vinho será focada nessa parte de formação também, só cursos relacionados à enologia, aos vinhos. Miguel Francisco, meu querido amigo, sommelier, quero agradecer a você mais uma vez pela sua presença. Um ótimo término de sábado para você, um ótimo fim de semana. Muito obrigado a você que acompanha, sempre é uma honra estar aqui, espero receber outros convites. Você volta semana que vem, já está convidado. Fechou então até a semana que vem. Então até semana que vem. E o Miguel, semana que vem você já vai escolher o tema ou vai deixar o mistério para o nosso telespectador? Vamos deixar o mistério. Então que rufem os tambores, né? E você aí, eu peço também, agradecer mais uma vez ao Miguel, você que está nos acompanhando, curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, segue a gente aí nas redes sociais também, como diz o outro, segue nós lá no Insta, né? Vinho e Prosa Podcast, segue a gente no Instagram, você vai nos encontrar lá, segue também a gente nas redes sociais com todas as informações, nas nossas redes sociais você tem os Reels aqui dos nossos programas, você vê Miguel Francisco lá em outros episódios também, falando sobre outros assuntos, ali em temas curtinhos ali para que você possa nos observar. Miguel Francisco, muito obrigado para você mais uma vez, meu amigo. Eu que agradeço. Ricardo Barcelos, Matheus Barcelos, Yuri Aquino, nossa equipe de trabalho, muito obrigado mais uma vez. E a você que esteve aqui conosco, a nossa gratidão. E eu deixo para você a frase do meu saudoso amigo Walter Rabelo, que hoje mora no céu. Queridos amigos, creia no Deus que criou o homem e não no Deus que o homem criou. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tomara que Ele queira. Tchau. Fiquem todos com Deus. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até a próxima.